Quando eu comecei a estudar neurociência, eu descobri que a maioria das coisas que eu fazia todos os dias estava literalmente destruindo o meu cérebro. E o pior de tudo, eu achava que eram hábitos totalmente normais, coisas que quase todo mundo faz sem pensar duas vezes. Eu era aquela pessoa que acordava, pegava o celular antes mesmo de levantar da cama, rolava o feed por 40 minutos, fazia várias coisas ao mesmo tempo, dormia tarde olhando para a tela, acordava cansado e repetia o mesmo ciclo no dia seguinte. Me sentia improdutivo, ansioso, com a cabeça sempre pesada e sem energia para nada. Parecia que eu estava sempre travado, até que eu mergulhei de cabeça nos estudos de neurociência. Comecei a ler pesquisas, artigos científicos e livros sobre como o cérebro realmente funciona. E foi aí que eu levei um choque de realidade. Eu mesmo estava sabotando minha dopamina, sobrecarregando meu hipocampo e destruindo minha capacidade de focar e ter clareza mental. Hoje, depois de aplicar tudo o que aprendi, eu parei de fazer 7 coisas específicas e minha vida mudou completamente. Meu foco melhorou muito, minha energia voltou, minha ansiedade diminuiu bastante e meu cérebro parece funcionar em um nível totalmente diferente. Se você também se sente mentalmente exausto, disperso ou sem motivação, mesmo dormindo o suficiente, fica até o final desse vídeo, porque essas 7 coisas podem estar destruindo o seu cérebro agora mesmo, sem você perceber. Vamos começar pela primeira coisa que eu parei de fazer: o multitasking. A neurociência já provou há muito tempo que o cérebro humano simplesmente não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo de verdade. O que ele faz é alternar rapidamente entre uma tarefa e outra, e cada troca custa até 40% da nossa produtividade e aumenta drasticamente o nível de cortisol, o hormônio do estresse. Eu vivia respondendo mensagens enquanto via vídeo, ouvindo podcast enquanto tentava trabalhar, abrindo dezenas de abas no navegador e, no final do dia, me sentia esgotado sem ter produzido quase nada. Quando parei com isso e comecei a fazer uma coisa de cada vez, com foco total, meu rendimento explodiu. Mas o multitasking não era o único vilão silencioso da minha vida. A segunda coisa que eu parei de fazer foi usar o celular antes de dormir. A luz azul emitida pelas telas suprime a produção de melatonina, o hormônio responsável pelo sono profundo. Além disso, ela sobrecarrega o hipocampo, que é a região do cérebro responsável pela memória. Estudos mostram que quem usa o celular na cama tem até 50% menos consolidação de memória no dia seguinte. Eu fazia isso todas as noites e acordava com a sensação de que meu cérebro não tinha descansado direito. Hoje eu paro de usar qualquer tela pelo menos 1 hora antes de dormir, e meu sono melhorou mais de 300%. E o que mais me chocou foi descobrir que eu estava literalmente treinando meu cérebro para ser infeliz. A terceira coisa que eu parei de fazer foi ruminar pensamentos negativos. Toda vez que você repete um pensamento ruim, uma preocupação ou um arrependimento do passado, você fortalece as conexões da amígdala, o centro do medo e da ansiedade no cérebro. É como se você estivesse malhando um músculo negativo todos os dias. Eu vivia repassando discussões antigas, erros que cometi e o famoso "e se". Quando comecei a praticar o redirecionamento consciente de pensamentos, meu nível de ansiedade caiu de forma impressionante. E o quarto hábito era tão comum que eu nem percebia o quanto estava me prejudicando. A quarta coisa que eu parei de fazer foi o doom scrolling, aquele hábito de rolar o feed sem parar por horas. Cada notificação, cada vídeo curto, cada like libera uma pequena dose de dopamina, mas depois vem o crash forte. Estudos recentes mostram que quem passa mais de 2 horas por dia em redes sociais tem redução de matéria cinzenta no córtex pré-frontal, a região responsável pelo controle emocional e pela tomada de decisão. Eu limitei meu tempo de redes sociais para no máximo 25 minutos por dia usando bloqueadores.
e meu humor, minha energia e minha clareza mental melhoraram absurdamente. Mas ainda tinha 2 hábitos físicos que estavam matando meu cérebro sem eu perceber. A quinta coisa que eu parei de fazer foi ficar sentado o dia inteiro. O sedentarismo reduz drasticamente a produção de BDNF, o fator neurotrófico derivado do cérebro, que é a substância responsável por criar novas conexões neuronais e proteger o cérebro do envelhecimento. Eu comecei a levantar a cada 45 minutos e caminhar pelo menos 5 minutos. Meu cérebro literalmente voltou a crescer e minha produtividade explodiu. A sexta coisa que eu parei de fazer foi dizer a frase "eu sou assim mesmo". A neurociência já comprovou que o cérebro é plástico até o último dia da nossa vida. Quando a gente adota uma mentalidade fixa e usa essa frase como desculpa, estamos impedindo a neurogênese, o nascimento de novos neurônios. Eu parei completamente de usar essa frase e comecei a dizer "eu ainda não aprendi isso" ou "eu estou em processo de mudança". Isso mudou completamente minha forma de ver meus próprios limites. E a sétima e última coisa foi a mais difícil de admitir para mim. A sétima coisa que eu parei de fazer foi evitar o desconforto. O desconforto é o maior gatilho natural para a neuroplasticidade. Toda vez que fugimos do desconforto, nosso cérebro encolhe um pouco. Eu parei de escolher sempre o caminho fácil. Comecei a tomar banho frio, a fazer exercício intenso, a falar em público, a enfrentar desafios que antes eu evitava. E meu cérebro nunca esteve tão afiado e resiliente. Quando eu entendi que meu cérebro não era uma máquina quebrada, mas um músculo que eu mesmo estava destruindo com hábitos diários, tudo mudou na minha vida. Essas 7 coisas não são apenas dicas de produtividade. São atos de respeito profundo com o órgão mais poderoso que nós temos. Então, para recapitular, eu parei de fazer multitasking, de usar o celular antes de dormir, de ruminar pensamentos negativos, de doom scrolling, de ficar sentado o dia inteiro, de dizer "eu sou assim mesmo" e de evitar o desconforto. Agora eu quero saber de você. Qual dessas 7 coisas você mais faz hoje? Escreve o número de 1 a 7 nos comentários. Se você quer que eu faça um vídeo detalhado com os exercícios práticos para cada uma dessas 7 coisas, deixa o like e comenta "Quero os 7 exercícios". Se inscreva no canal e ativa o sininho, porque toda semana eu trago mais neurociência aplicada de forma prática na vida real. Bora transformar nosso cérebro juntos. Te vejo no próximo vídeo.